Tem um revolucionário, Pois começamos bem. Eu pensei que era o quê? Fala pro pessoal. Ela achou que eu tinha trazido um voodoo pra ela. Eu falei, calma, amor. Parecia Eu não ficar mordo. espetando. No começo Mas parece- Dudu não tem que ter medo, não, porque é uma acupuntura wireless. Então é tipo isso. Você. Oi, Dudu. Meninas, vamos então às regras do primeiro bloco. Teremos 3 blocos. Primeiro bloco aí vai vir um videozinho com as regras. Solte aí, por favor, Kratos. Primeiro bloco, a tema livre. Cada debatedor fazendo de 3 a 4 perguntas. Para cada pergunta, 3 minutos para perguntar, 5 minutos para a resposta, 3 minutos para a réplica. Estamos de volta então. Temos aqui o primeiro bloco, 3 minutos para pergunta, 5 minutos para resposta e 3 minutos para réplica. Não são tempos assim. Se vocês acharem que precisa um pouco mais, a gente acrescenta na outra debatedora. Então é mais livre, mas só para a gente ter um controle para uma pessoa não falar muito mais que a outra. Eu vou escolher então a Raquel para fazer a primeira pergunta para a Ana. Ana, quais as conquistas práticas que você entregou para suas eleitoras do antifeminismo? Eleitoras ou eleitores no geral? Eleitoras. Eleitoras, tá. Nós podemos começar... Você tem 3 minutos. É só que É só isso? Pode eu usar posso mais. sugerir... Queremos definir feminismo antes de começar ou não? Não, depois? Não, tudo bem. Pode ser uma das Acho que perguntas. todo mundo define esse negócio tanto. Tá certo. Então você fez uma pergunta sobre quais as nossas entregas práticas para o meu eleitorado, Não. que é feminino, mas eu gostaria até de esclarecer sobre isso. Nós temos a aprovação de uma lei sobre violência contra a mulher, que é a lei 19.037, que foi publicada em 2024, sancionada pelo nosso governador, que é o governador Jorginho Melo, e é uma lei que consolida as políticas públicas para obrigar a notificação compulsória de violência doméstica quando uma mulher entra no sistema de saúde. Você pode pesquisar essa lei depois, Lei 19.037 de Santa Catarina. É uma delas, eu vou falar sobre ela para começar e depois posso falar sobre as demais. Pois bem, por que nós apresentamos essa lei? De muitas formas, o movimento feminista defende que existe, a sua existência se justifica pela defesa da mulher com relação à violência doméstica, estupro, abuso. Então as feministas se definem como aquelas que basicamente monopolizam a luta em defesa da mulher. Eu não acredito que quem defende a mulher contra a violência, abuso ou qualquer tipo de violência necessariamente precisa ser feminista. Também não acredito que só as feministas fazem essa defesa. Então, essa nossa lei faz com que quando uma mulher ingresse no sistema público de saúde machucada, alegando que sofreu violência, que ela não possa acobertar o seu agressor. Por que nós apresentamos essa lei? Recentemente, as feministas apresentaram postulações através de normativas técnicas do aborto. O que isso significa? O aborto não é legalizado no Brasil, em todos os casos, como seria do agrado das feministas. Ele só tem digamos assim, um excludente de ilicitude para alguns casos, e muitas feministas defendem o aborto até o 9º mês, em todas as situações, etc. Para conseguir promover essa pauta do aborto, estou explicando por que essa lei existe, para conseguir promover essa prática do aborto, as feministas usam essa temática do estupro, do aborto em caso de estupro. E elas apresentam, já que não conseguem aprovar uma lei, porque o Congresso é majoritariamente contra, porque o Brasil também é majoritariamente contra o aborto, como elas não conseguem aprovar uma lei via Congresso, elas tentam isso através, por exemplo, do Judiciário, ADPFs, e também através de normas técnicas que podem ser ministradas por conselhos ou pelo Poder Executivo. Então, uma dessas normas técnicas em defesa do aborto, que chamava o bebê de lixo, de restos, de resíduos, numa dessas normas técnicas estava descrito que a mulher que procurasse o sistema de saúde para abortar um bebê, para fazer o abortamento, que ela não precise notificar nada, não precisa informar as autoridades policiais sobre o autor ou o caso do estupro que ela sofreu. Lembrando que o aborto é permitido em caso de estupro. Então, se uma mulher entra na maternidade, desde a lei do minuto seguinte da presidente Dilma, uma mulher entra na maternidade e diz: eu fui estuprada, quero abortar. No Brasil, hoje, ela tem o direito de abortar imediatamente. Imediatamente. O aborto é realizado sem que ela precise apresentar documento algum. No entanto, muitas mulheres mentem a esse respeito. Algumas mulheres procuram um aborto de forma ilegal e conseguem apenas com esta alegação. Para proteger as mulheres que abortam criminosamente, o movimento feminista faz normas técnicas, e nessas normas técnicas estão alguns conselhos, como uma que foi apresentada em Santa Catarina, onde que constava que os médicos, os enfermeiros, as pessoas que atendessem essa mulher não precisavam notificar as autoridades policiais
a respeito da violência que essa mulher sofreu. Qual é a justificativa das feministas? Que a mulher que já realizou um aborto em virtude de um estupro, ela vai ser revitimizada com o processo que vai avaliar esse estupro. Qual que é o nosso entendimento? Meu entendimento é que existe uma disputa entre direito individual e direito coletivo, e se alguém estuprou uma mulher, essa pessoa que estuprou esse homem que estuprou essa mulher, ele tá solto e ele pode estuprar outras mulheres. Então, por mais que a mulher se sinta revitimizada, o poder público pode e deve, na verdade já existe uma lei federal que diz que o poder público deve perseguir esse estuprador, deve investigar esse caso. É um caso de ação penal incondicionada, ou seja, mesmo que a vítima não queira denunciar o seu estuprador, o poder público tem que investigar esse estupro. Isso é uma obrigação que o Estado cumpre para defender todas as mulheres catarinenses ou brasileiras, todas as mulheres que são hoje que estão à mercê ou são vítimas de estupro. Então, uma mulher, quando ela procura, desde que nós aprovamos essa lei estadual, que na verdade é um reflexo de uma lei federal, a 19.037, uma mulher que alega que sofreu um estupro, ela precisa as autoridades precisam ser notificadas. Quais autoridades? Especificamente, principalmente a Polícia Civil, para que a Polícia Civil pratique e possibilite a persecução penal desse marginal, desse bandido, desse criminoso que estuprou uma mulher. Então essa é uma das nossas leis estaduais em defesa da mulher, lembrando que não é, como eu sou deputada estadual, eu não posso legislar amplamente sobre Código Penal, por exemplo, Código Civil. A competência do deputado estadual é bem regionalizada. Réplica. Achei interessante ela usar a palavra avaliar um estupro. Engraçado, vai dar nota 0 a 10. E é interessante aí perseguir a mulher ou perseguir o estuprador. Mas eu entendo que é uma lei que de fato atende às pessoas as mulheres que elegeram que... E eu, assim, concordo completamente que todo crime deve ser investigado. Especificamente um crime dessa natureza. Se você entende, tem capacidade de entender o que aconteceu, qualquer pessoa, não há por que você não querer que isso seja investigado, evidentemente. Quer dizer, há muito porquê, né? Porque tem gente que passa por isso e isso acontece dentro da sua casa e você pode morrer se acontecer da pessoa ser chamada à delegacia. Quer dizer, tem muitas coisas para serem consideradas no porquê que quando uma mulher quando ela sofre violência, ela não denuncia. E a minha única consideração é que, na minha opinião, a primeira coisa é acolhimento. Não julgamento para alguém que está passando por qualquer situação de violência. Eu não sou a favor de que ninguém seja julgado injustamente ou que ninguém seja perseguido, porque se a pessoa tá ali, se aconteceu alguma coisa... Quer dizer, em geral, quando você passa por esse tipo de situação, mulheres adultas, elas recebem uma pílula do dia seguinte, né? Se você sofre essa violência, consegue reconhecer você vai para o IML, você passa por um exame, depois você passa por um exame médico que já te dá a pílula. Então, assim... Se você é uma mulher adulta, as chances de você não estar desenvolvendo nenhum sintoma decorrente da pior violência que, na minha opinião, a mulher pode sofrer, que é a sua dignidade, isso não deveria nem ser necessário, né? Mas, infelizmente, acontece. Eu só acho que a gente deve acolher. Agora a sua pergunta, Ana, para ela. Certo. Antes de eu perguntar, eu quero só esclarecer. Então, você tem 3 minutos, Sim. Pode usar isso para esclarecer e no final faz a pergunta. Eu entendo perfeitamente que você disse, talvez o teu incômodo com a palavra perseguir venha do fato de eu ter citado a persecução penal, mas é porque persecução penal não contra a vítima, mas contra o estuprador, né? E muitas vezes a falta de provas ou a falta de... Uma mulher deixar de denunciar um estuprador faz com que não se realize a persecução penal, aquele cara ficar solto. Então a nossa lei faz com que o médico, o enfermeiro que recebeu uma mulher que alega violência, mesmo que essa mulher diga por inúmeras razões me sinto mal, não quero ser revitimizada, eu não quero responder, eu não quero levar adiante esse processo, eu não quero depor, que as autoridades prossigam com a investigação, mesmo que a vítima não queira. Pois bem, eu achava interessante que nós tivéssemos definido superficialmente o feminismo, mas vamos deixar isso para lá por enquanto então. Pois bem, o movimento feminista em tese diz que, além de dizer que defende a mulher, o movimento feminista também diz que luta por igualdade. Essa expressão é muito recorrente nos livros das principais autoras feministas, tanto das de primeira onda, segunda onda, terceira onda. As feministas sempre falam que lutam por igualdade. E não só uma igualdade civil, jurídica, mas igualdade social, igualdade plena. Pois bem, nós temos
4 episódios bem recentes na história do Brasil